O que o homem é e o que o homem faz determina em que condições, circunstâncias e ambientes ele vai ser colocado. E como o homem pode mudar a si mesmo e as suas ações, ele pode determinar qual será o seu destino. Para mudar a si mesmo, o ser humano deve mudar seu pensamento, porque o homem é como ele pensa. E para mudar suas ações, ele deve mudar o propósito de sua vida, porque toda ação é consciente ou inconscientemente inspirada pelo propósito que se tem em vista. Para mudar seu pensamento, o homem deve ser capaz de determinar quais impressões devem formar em sua mente, porque todo pensamento é criado à semelhança de uma impressão mental. Para escolher suas próprias impressões mentais, o homem deve aprender a governar os sentidos objetivos e deve adquirir a arte do pensamento original. Tudo que entra na mente por meio dos sentidos físicos vai produzir impressões na mente, a menos que seja impedido pelo pensamento original. Essas impressões vão ser reflexos diretos do ambiente de onde vieram. E como os pensamentos serão criados na exata semelhança dessas impressões, desde que o homem permita que o ambiente impressione a mente, seus pensamentos vão ser exatamente como o seu ambiente. E como o homem se torna como os pensamentos que pensa, ele também se torna como seus pensamentos. Mas o homem, dessa forma, não apenas cresce à semelhança do seu ambiente, mas também é controlado pelo seu ambiente. Porque seus pensamentos, desejos, motivos e ações são sugeridos a ele pelas impressões que ele voluntariamente aceita do seu ambiente. Portanto, um dos primeiros fundamentos no domínio do destino é aprender a governar os sentidos físicos, tão completamente que nenhuma impressão pode entrar na mente de fora, a menos que seja conscientemente desejada. Isso é conseguido mantendo a mente em uma atitude forte, firme e positiva, o tempo todo, mas especialmente quando cercado por condições inferiores. Essa atitude colocará os sentidos sob a supremacia da vontade subconsciente e, por fim, produzirá um estado mental que nunca responde às impressões externas, a menos que seja orientado a fazê-lo. Para superar a tendência dos sentidos físicos de aceitar, indiscriminadamente, todos os tipos de impressões de fora, a mente deve, em intervalos frequentes, empregar os sentidos físicos na tentativa de detectar as possibilidades superiores, que podem estar latentes nas várias condições circundantes. E gradualmente, os próprios sentidos vão se tornar seletivos e vão informar instantaneamente a mente, sempre que uma impressão indesejável exigir admissão, quiser entrar. Enquanto os sentidos estão sendo empregados na busca de possibilidades superiores, as impressões assim recebidas devem ser analisadas e recombinadas nos estados construtivos da consciência e de acordo com a própria concepção original da mente. Isso vai promover o pensamento original, que, por sua vez, vai neutralizar a tendência do lado objetivo da mente de fora, sugestões de fora. Todo o pensamento original que a mente pode criar vai, até certo ponto, mudar o homem. O que é preciso entender, então, é que o destino de cada pessoa individual é o resultado direto ou indireto do que essa pessoa é e faz. Isso pode ser demonstrado pelos seguintes fatos evidentes. Primeiro, o mundo mental em que a pessoa vive é o reflexo exato do que a pessoa é, sente e pensa. Portanto, quando uma vida superior e pensamentos dignos forem alcançados, o mundo mental também mudará de acordo. 2. As circunstâncias e condições do mundo físico do homem são os efeitos diretos ou indiretos dos elementos ativos em seu mundo mental, um fato que sempre é demonstrado. Terceiro, semelhante atrai semelhante. Portanto, as associações do homem são segundo sua própria espécie, e conforme ele muda para melhor, ele vai atrair e será atraído para melhores associações. 4. Os eventos que ocorrem na vida do homem são consequências de seus próprios esforços.
para se expressar em seu mundo individual de ação. Portanto, o que acontece com qualquer pessoa é a reação do que essa pessoa disse ou fez anteriormente. Sendo assim, o homem tem um poder de fazer acontecer qualquer evento que ele decidir. Embora, para conseguir isso, seja necessário entender a lei de ação e reação, aplicada tanto ao mundo físico quanto ao metafísico. Quando o homem começa a se recriar, ele se eleva acima de sua posição atual, e uma vez que novas e melhores oportunidades sempre aparecem, quando o homem se mostra superior à sua posição atual, ele pode ir mudando a si mesmo como deseja, invocar qualquer oportunidade que desejar. Ter o privilégio, portanto, de aproveitar melhores oportunidades é o caminho direto para melhores condições. O segredo de criar esse privilégio, a vontade, reside no poder do homem de formar apenas impressões em sua mente que originem evolução, pensamentos construtivos. Porque quando todo pensamento que ele pensa é construtivo, todo processo mental será um processo de construção e aumentará constantemente a habilidade, a capacidade e o valor pessoal do próprio homem. Isso, por sua vez, torna o homem competente para aceitar os lugares maiores, que estão esperando por toda parte, por mentes com capacidade suficiente para preenchê-los. Portanto, quando eu falo em autodomínio, consequentemente estamos dizendo, quando o homem pensa o que deseja pensar, ele se torna o que deseja se tornar. Mas para pensar o que deseja pensar, ele deve conscientemente governar o processo através do qual as impressões são formadas na mente. Governar esse processo é ter o poder de excluir qualquer impressão externa que não seja desejada e de imprimir completamente na mente todo o pensamento original que possa ser formado, dando assim à mente o poder de pensar apenas o que ela conscientemente escolhe pensar. Antes que o homem possa governar esse processo, ele deve entender a diferença entre as duas principais atitudes mentais: a atitude de autossubmissão e a atitude de autossupremacia. E assim deve aprender como eliminar completamente o primeiro e como estabelecer toda a vida, todo pensamento, toda ação absoluta apenas sobre o segundo modelo. Quando isso é feito, nenhuma impressão pode se formar na mente sem a permissão consciente do homem e o controle completo do poder criativo do pensamento. Será permanentemente assegurado. Dominar o poder criativo do pensamento é dominar o seu eu pessoal e dominar o seu destino. Portanto, vos digo, comece sua emancipação removendo qualquer atitude de autossubmissão. Pare de acreditar que você deve permanecer onde está. Mude sua mente. Saiba que inerentemente você é o mestre de tudo, no seu próprio domínio, e precisa resolver exercer essa supremacia. Recuse-se a ficar impressionado com o seu ambiente. Aprenda a impressionar sua própria mente, apenas com impressões superiores. Recrie sua própria mente, de acordo com um padrão mais elevado de poder, habilidade e caráter. Assim você vai recriar a si mesmo e tudo ao seu redor, porque tornando-se mais forte, mais competente, você vai ser procurado, onde o ambiente for melhor e a recompensa for maior. A razão pela qual aqueles que são mentalmente fracos permanecerem submissos a ambientes inferiores é porque ou não tentam se tornar fortes, ou porque usam seus poderes mentais resistindo à adversidade. Cada pessoa, por mais submersa que esteja, que desperte sua própria força interior, exercerá sua própria supremacia sobre seus pensamentos. E pensando assim, seu próprio pensamento superior, gradualmente, se elevará de sua condição, e em pouco tempo ele encontrará a emancipação e a recompensa de um lugar melhor na vida. Esse é o único método, ordenado para a liberdade, e produzirá liberdade permanente. E é o único método natural para maior ganho e melhores condições. No entanto, a atenção não deve estar muito centrada no mero ganho financeiro. O princípio é a abundância de tudo.
tudo aquilo que é necessário para produzir uma vida completa em todos os planos conscientes, e o aumento perpétuo de todas essas coisas, à medida que a vida avança eternamente. Mas essas coisas, o próprio homem deve criar, e o poder criativo aumenta através do desenvolvimento do caráter, habilidade e supremacia. Para dominar o destino, é necessário abordar todos os elementos nas atitudes mentais adequadas, porque uma vez que tudo no mundo externo responde às forças ativas do mundo mental da pessoa, essas forças devem agir de modo a provocar apenas a resposta desejada. A ideia de domínio desperta na mente média uma tendência de controlar as coisas objetivas, com a vontade. Mas devemos lembrar que o destino não é controlado, ele é criado. Quando podemos criar qualquer destino que desejemos, nós dominamos o destino, mas não até então. O domínio do destino não exige ações controladoras da vontade, mas ações construtivas de energias criativas. E uma vez que o uso dominador da vontade dispersa a energia criativa, tal atitude mental nunca deve ser permitida. Todo desejo de controlar ou influenciar pessoas ou coisas deve ser completamente eliminado. Tal atitude só frustra o nosso propósito. Por isso a lei é que cresçamos constantemente à semelhança daquilo que amamos. E a razão é que aquilo que amamos fica tão profundamente impresso na mente que nunca deixa de se reproduzir no pensamento. Qualquer coisa que entra na mente, enquanto a mente está no estado de sentimento profundo, é profundamente impressa. E são as impressões mais profundas que servem de padrão para as energias criativas. Ame apenas aquilo que tem alto valor e nunca permita que o comum, o ordinário ou o inferior entrem no mundo dos sentimentos. Ame o lado verdadeiro da vida. Ame o lado da alma das pessoas. Ame as possibilidades maiores que estão latentes nas circunstâncias, condições e coisas. E ame essas coisas com uma paixão que emociona cada átomo do seu ser. O resultado será simplesmente notável. Onde está o coração, ali nos concentramos. E onde nos concentramos, damos nossa vida, nosso pensamento, nossa habilidade, nosso poder. Portanto, se desejamos edificar o superior, devemos amar profundamente o alto, o verdadeiro, o digno, onde quer que se encontrem. Quando as dificuldades são enfrentadas, elas devem ser enfrentadas com alegria. E devemos considerar a experiência como um privilégio por meio do qual maior poder pode ser evidenciado. Contar tudo como alegria não é um mero sentimento, mas a aplicação de um grande princípio científico. A mente que encontra tudo com alegria sempre conquista, porque a atitude da alegria é uma atitude ascendente. Ela transcende, vai além daquilo com que entra em contato. Portanto, tudo que encontrarmos na atitude da alegria nos eleva para cima. E tudo que superamos em todos os casos. É um sentimento expansivo, ampliador e construtivo. Contar tudo com alegria. Esse princípio pode parecer difícil a princípio, mas quando percebemos que a atitude de verdadeira alegria se eleva acima de tudo e supera tudo, levando a vida a um nível mais alto, logo descobriremos que é mais fácil, mais natural, enfrentar tudo assim do que qualquer outra forma.